Graças a Deus. Agradeço ao conjunto e nós já estaremos lendo a sagrada palavra do Senhor. Nós vamos então ter a ministração sobre o jubileu de Deus ao longo dessa semana. Então, o primeiro texto que nós vamos ler. Então, se você tem a Bíblia, nós vamos ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, que é o primeiro princípio do jubileu de Deus para o seu povo. É o ano da remissão. Deuteronômio 15, a partir do verso 12. Então vamos ler esta passagem. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás a forro de ti. E quando o despedirdes de ti a forro, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu trabalho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Porém será que, dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás à tua serva. Não seja aos teus olhos coisa dura quando o despedires forro de ti, pois 6 anos te serviu em dobro do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos, ó Pai, iniciando a mais uma ministração sobre o jubileu de Deus, para que todos nós possamos ter vitórias, abundante graça, abundante libertação, abundante refrigério. Meu Deus amado, que todos possam ser edificados ao longo desta ministração, como já tivemos o primeiro culto, Senhor, onde grande número de pessoas vieram para ter uma visão clara e global, uma visão ampla e sobrenatural do que é o jubileu do Deus vivo para o seu povo. Meu Deus amado, abençoa mesmo grandemente a todos em mais esta reunião. Confirma, Senhor, o espírito de sabedoria ao teu povo, para que todos sejam honrados, edificados, fortalecidos e aperfeiçoados, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, e uma salva de palmas bem forte, bem alegre, para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, então nós vamos falar hoje sobre o jubileu de Deus, primeiramente falando do ano da remissão. Então todos que têm uma visão mais ampla da Bíblia Sagrada sabem que o Velho Testamento é sombra do Novo, é prefiguração daquilo que para nós hoje é a substância, é a realidade, é o melhor de Deus para nós. Mas o Velho Testamento já mostrava indícios do plano de Deus para o seu povo. Então veja bem que a Bíblia declara que quando um hebreu ele ficava empobrecido ou perdia tudo, então ele era recolhido por alguém que o aceitava, e esse homem então, com a sua família, ele passava a ser servo do seu senhor. Então a lei declarava que ele teria uma chance de se restaurar, de prosperar de novo, de recomeçar a sua vida. Então o Senhor
que o acolhia era homem rico, ou fazendeiro, ou latifundiário, uma pessoa de muita posse. Então a lei declarava que ele tinha que recolher esta pessoa, esta família, para o ajudar, mas ele trabalharia como escravo. E isto ocorreria durante 6 anos. Mas ao completar o 7º ano, ou no 7º ano, então a lei de Deus declarava que o servo tinha 2 opções: ou pedia o forro, ou seja, a libertação daqueles 6 anos, mas com direito de ter muita riqueza e recomeçar de novo, ou ele poderia se declarar que amava o seu senhor, e se o seu senhor aceitasse o seu amor a ele, a família daquele servo, então ocorreria um procedimento que se levaria ele diante de todos, e com uma sovela, ou seja, com um objeto cortante, furaria a orelha daquele servo, faria um buraco, porque a orelha furada no Velho Testamento representa escravidão perpétua. Mas veja bem que aquele homem declararia amor ao seu senhor, então ele tornaria servo perpétuo do seu senhor. Então aí ele passaria a ter regalias de herança, e ele passaria a morar com seu senhor, e seria protegido do seu senhor, e teria a herança também até do seu senhor. Então seria uma pessoa protegido, abençoado, e teria direito de herança. Mas se ele continuasse servo durante 6 anos, ele tinha a opção de sair a forro, ou seja, de recomeçar de novo a sua vida, mas o Senhor tinha que dar para ele um bom montante de terras, de dinheiro ou de bens material para ele recomeçar. Então isso é chamado o ano da remissão. Então Deus instituiu várias disposições legais para produzir alegria, libertação e refrigério para o povo de Israel. Por exemplo, tem várias situações que vamos falar ao longo da campanha, para que você entenda e usufrua também disso de forma espiritual. Então, por exemplo, hoje, chamado o ano da remissão. Então, o que é o ano da remissão? Justamente é o que ocorre com o cristão. Então, você estava doente, opresso, na miséria, sem certeza de vida eterna, andando nesse mundo errante, sem solução alguma, mas você se apresentou a Cristo, então Ele te acolheu como um servo, como uma serva de Deus. Ele te recebeu para te proteger, te ajudar, te abençoar, e você se dispôs a servir a Deus. Mas veja bem que Deus fica esperando uma disposição nossa. Se nós queremos então, ao momento que queremos a regalia do Senhor na nossa vida, servir a Ele, ou se vamos só querer também os favores dEle, porque nós temos o desejo de querer bênção, de querer uma vida melhor, de querer que Deus nos honre. Então isto é a opção que você tem de querer ser abençoado, de querer a sua vida próspera. Mas você pode falar: não, eu não quero só bênção, eu quero me tornar servo perpétuo. Então aí é que muitos cristãos não entendem e nem sabem e nem têm essa visão, e por isso não prosperam muito, ou muitas vezes só alcançam algumas bênçãos, como tem o servo que trabalhava 6 anos e podia sair a forro, ou seja, o Senhor tinha de dar para ele terras, dinheiro, para ele recomeçar novamente a sua vida. Mas quem garantia que ele ia prosperar? Quem garantia que ele ia dar certo? Quem daria garantia que ele ia ir adiante e começar de novo e prosperar? Seria um risco. Mas muitos pediam o forro, ou seja, a disposição de só querer a bênção para recomeçar de novo. Mas grande parte também falava: não, eu amo meu Senhor, durante esse tempo todo, e não me obrigou, não me foi pesado, tenha me ajudado, e eu amo meu Senhor, não quero a bênção só de uma terra, ou o favor dele, eu quero ficar com ele para sempre, servi-lo. Aí então
se chamava a comunidade lá, juízes daquela época, e de forma legal eles pegavam a sovela como um pequeno canudinho cortante e furava então um nódulo da orelha, e furava e ficava aquele buraco. E então aquele homem que tinha a orelha furada, ele era chamado servo perpétuo. E então quem via uma pessoa assim falava: esse aqui é servo perpétuo de tal senhor, e ninguém pode tocar nele, porque se tocar nele está tocando no dono dele, e ele tem direito de posse, ele tem direito de herança, ele é protegido do seu senhor, porque ele se declarou servo perpétuo. Veja bem, antes a condição dele era só servo, ele não passava necessidade, tinha o que era necessário, mas não tinha direito de alimentar na mesa do seu senhor, não tinha direito de propriedade como herança. Ele poderia receber uma propriedade para recomeçar de novo. Então veja que isso foi feito para Israel, mas agora a igreja é Israel de Deus. Então a nossa condição é idêntica. A maioria dos cristãos tem aceitado Jesus, tornado servos ou servas de Deus. Ao você aceitar Jesus, o que ocorre? Ele te resgata da miséria e te declara: venha me servir, ou seja, a disposição de fazer a obra do Senhor, de buscar a Ele, de fazer o que lhe agrada. Então isso é chamado a disposição de servir a Deus. Mas muitos então ficam nesse nível, louvam a Deus, pregam a palavra, ou visitam um enfermo, ou dirigem até uma reunião familiar, ou vem na igreja, se batiza, até dizima, ou traz uma oferta à casa do Senhor. Então é a qualificação de quem está servindo a Deus, o servo de Deus. Mas veja bem que a grande parte dos que servem a Deus sempre estão no intuito de querer os favores do Senhor. Meu Deus, eu quero meu casamento abençoado, eu tenho te servido. Senhor, eu quero uma casa própria, eu quero um carro. Senhor, eu quero viajar, quero isto, aquilo. São bênçãos legais. Por quê? Porque ao virar servo, o Senhor tem, pela lei, a declaração de abençoar, porque a lei de Deus diz isso no Velho Testamento. Também na graça do Senhor, a pessoa que aceita a Jesus, o que ocorre? Ele vai ter a herança do Senhor, ele vai ter a herança de Deus, ele vai ter a herança para as bênçãos, para a libertação, para o milagre. Mas veja bem que é limitado, nem todas as bênçãos você vai ter, porque ainda você está simplesmente declarando servir a Deus. Mas você não é um servo perpétuo. Por quê? Porque o servo perpétuo é aquele que fala: não quero só bênção, eu quero estar a fazer o que o Senhor manda a todo momento, seja na noite, na madrugada, seja no dia, seja no sol, seja na chuva, seja em qualquer momento, estou como perpétuo do meu Deus. Então o servo perpétuo, ele se declara que a qualquer momento ele está apto para fazer o que Deus manda, ao passo que o servo comum, ele tinha as horas de trabalho, as horas de servir, e ele fazia até de forma assim como ele podia fazer. Mas o servo perpétuo, ao ele declarar perpétuo, ele era convocado a qualquer momento, do dia, da noite, mas o Senhor só aceitava se ele comprovasse que aquele escravo estava o amando mesmo. Mas ele tinha que declarar: não, eu amo meu Senhor, não quero sair a fogo, eu quero estar com o meu Senhor para sempre. Então no Velho Testamento, furava a orelha daquele homem e juntamente com toda a sua família tornavam servos perpétuos. Aí eles passavam a ter a regalia do seu Senhor. Então a vida do cristão é a mesma coisa, só que não temos que furar a orelha, porque agora o princípio é espiritual. Então o que é o furar a orelha de forma hoje espiritual? É um princípio muito simples. Ao você falar: Senhor, eu não quero só servir, não quero só estar ministrando para Deus o dia que eu posso, o dia que eu quero, mas eu quero estar perpétuo a meu Deus. Então você tem que saber que a prioridade é Deus. Se você declarar isso, você passa para um nível maior de servir a Deus. Aí então a bênção aumentará com certeza.
Você vai passar para um nível maior de bênçãos na sua vida. Então, o ato de furar a orelha tem um significado espiritual, que é a sensibilidade à voz de Deus, os ouvidos espirituais sensíveis. Então, no momento que você fala, Espírito Santo, eu quero a minha vida perpétua ao meu Deus. Perpétuo quer dizer eterno, não é eu que mando nem um momento, nem um segundo. Então, você tem casamento, quem vai mandar é o Senhor, não é a sua esposa, nem o esposo. Você tem alguma tarefa, algum emprego ou alguma empresa, você tem que saber que ao virar perpétuo, o Espírito de Deus te falará na horas até que você não pensa, e você tem que falar, eis-me aqui, Senhor, sou perpétuo do meu Deus. Então aí você passará a ter um direito de herança sobrenatural. Então isso ocorreu no tempo da lei, era chamada o ano da remissão, em que o escravo seria honrado porque estava na miséria e foi acolhido, ou ele poderia viver como perpétuo para ter direito de herança. Mas o Senhor, ele fazia um teste, se a pessoa amava mesmo o seu Senhor, porque muitas vezes a pessoa queria ser perpétuo, mas não era uma demonstração de amor, o seu Senhor não aprovaria. O mesmo princípio é hoje. Você pode falar assim, então eu quero ser perpétuo mesmo a meu Deus, mas o Espírito Santo vai saber se o seu desejo mesmo é total entrega a Deus, todo segundo da vida, todo momento, todo dia, todo instante. Se você está realmente desejoso de deixar até a família para trás, ou algo que é da vida material, ou algo que você até muito ama, mas o Senhor fala, eu quero isto agora de você, meu servo, e você fala, eis-me aqui, Senhor, então você torna perpétuo. Então aí você vai ver algo muito grande na sua vida, sobre a família, sobre qualquer área que você nem pensa, haverá regalias de bênção sobre a sua vida. Isto era um princípio que ocorria em Israel. Então muitas pessoas em Israel sofreram, padeceram, mas Deus não deixava as pessoas ficar na míngua e na miséria. Hoje em dia você vê na nossa sociedade tão corrupta e enganosa, pessoas na miséria, pobreza, analfabetismo no Brasil, falta de estudos, falta de assistência. É um país desigual e muita corrupção, muito engano, muita maldade e muita religiosidade que não adianta nada, porque não estão cumprindo a palavra de Deus grande parte. Mas veja bem que no tempo da lei em Israel, Deus não deixava ninguém ficar pobre na miséria, não deixava ninguém ficar à míngua. Mas no Brasil hoje você vê pessoas de bar da ponte sofrendo, descamisado, políticos corruptos roubando e muitas pessoas sofrendo. Muitas vezes faz o orçamento da nação para a saúde, para a educação, na hora que chega na escola era para chegar a 10 mil, chega a 100 real, não dá para fazer uma sopa, porque no meio do caminho muitos roubaram. Então é uma corrupção, um engano muito grande, porque não vive a palavra de Deus. Mas em Israel, mesmo que as pessoas ficavam doentes, pobres ou descamisados, logo Deus ordenava que alguém os acolhesse. Não podia ficar pobre nem na miséria. Lógico que trabalhava, mas não ficava à míngua. E ainda Deus falava, ao 6º ano poderá recomeçar de novo, com bens, com riqueza, ou ficar debaixo da tutela para sempre do seu Senhor. Então grande parte daqueles que pereciam ao longo do tempo, sofriam, porque Deus não aceitava ninguém de Israel perecer, a maioria se declarava servo perpétuo, ou seja, furava a orelha com a sovela, o seu Senhor fazia assim, e então eles passavam a ter direito de herança. Então é a mesma coisa o Evangelho. Então nós somos chamados para Cristo, para servir, porque o Senhor não quer ver ninguém doente, na miséria, na pobreza, na miséria da vida, que está aí nessa corrupção. Mas você tem que estar amando a Jesus. Então chega em certo momento que vai ocorrer, que você vai cada vez entendendo da palavra de Deus, as bênçãos vão aumentando. Então chega em certo momento você fala, meu Deus, quero virar um empresário, quero prosperar, quero me formar, o Senhor me ajuda a prosperar, e Deus vai te abençoar. Mas você pode falar também, Senhor, eu não quero só bênçãos ou melhorar,
eu quero estar para sempre contigo, quero ser servo perpétuo. Então aí virá a bênção maior, mas existe um custo. Por quê? Porque você terá que declarar que você está incondicional. Incondicional quer dizer, não há condição. Você não tem que falar, minha esposa pediu primeiro, o patrão pediu primeiro, mas está difícil hoje, hoje está chovendo. Não há mais justificativa nenhuma. Perpétuo é o Senhor para sempre. No Velho Testamento, se o servo perpétuo quebrasse esta declaração, ele pagaria com a vida depois, porque ele tornou perpétuo, depois ele volta atrás, era morte, ou seja, declaração de morte. Mas ninguém quebrava, porque já era uma declaração de amor ao seu Senhor. Então havia regalias, havia bênçãos que eles nem imaginavam, e Deus ainda honrava mais ainda aquele Senhor quanto os seus servos. Havia mais multiplicação ainda. Então nós que queremos mais de Deus, mais e mais prosperar, mais e mais ter o ano da remissão na nossa vida, um dos grandes princípios é este: a declaração de servo perpétuo. Ou seja, de você falar, Senhor, eis-me aqui, pode falar que o teu servo ouve e fará, e vai cumprir. Então não há meio termo, não há desculpa, não há justificativa, é fazer e fazer por amor, mas haverá bênção com toda certeza. Então isso é uma declaração para pessoas que querem uma vida mais e mais ainda progressiva de bênçãos. Não que você não está tendo bênção, mas a maior bênção virá quando é servo perpétuo, porque isto ocorria em Israel, e no Velho Testamento é retrato novo. Você pode notar que a maioria das pessoas que servem ao Senhor são mais abençoados aqueles que incondicionalmente se declaram total ao Senhor. Na hora que a pessoa começa a medir a distância, a pessoa começa a medir as dificuldades, a pessoa já começa a criar desculpas ou apresentar justificativas, que não pode estar na casa de Deus, que não dá conta, que não vai fazer, a pessoa vai só retroagindo. Você pode ver muitos exemplos de obreiros. Chega em certo momento que a pessoa, ele fala, não, eu quero isto, aquilo, minha vida, não vou fazer dessa forma não, e muitas vezes a pessoa não vem mais, ou desiste, ou vem o dia que quer. Então ele está sendo servo, mas o que vai ocorrer? Ele terá a bênção, mas ele vai ficar só com aquelas bênçãos, ou pode até perdê-las. Mas se a pessoa fala, não, a minha vida é ser perpétua ao Senhor, então ele terá mais vitória com certeza, vai ser honrado mais ainda. Então isso é uma declaração de fé, a pessoa que entende o que é o ano da remissão. A Bíblia também mostra que o cristão, ele tem que ter esse ato de fé e amor. Não, Jesus é meu Senhor, Ele me resgatou do pecado, da miséria, porque eu vou querer só bênção, porque eu vou querer só os meus benefícios, vou querer ser perpétuo ao meu Deus. Então se você toma uma posição dessa, o sinal ocorrerá, você vai passar a ser mais sensível à voz de Deus, é a orelha furada, ou seja, a sua vela furou, o sinal na orelha é sensibilidade à voz de Deus. E quanto mais cumpre o que Deus vai pedindo, mais você torna agradável a Deus. E o servo perpétuo, ele pode entrar na mesa do seu Senhor, ele pode alimentar com o seu Senhor, ele pode andar com o seu Senhor, porque ele passa a ter um direito de herança como filho. Isso no Velho Testamento. Para nós é a mesma coisa, ou seja, a herança passa a ser nossa, porque nos declaramos servos perpétuos. Então é uma visão muito ampla do que ocorre em Israel. Então em Israel Deus não permitia pobreza e miséria. O Senhor ordenava que os que tinham mais repartiam com os que tinham menos, mas trabalhavam, e depois Deus honrava os que faziam assim. Havia então vitória para todos. Veja bem, se nossa economia brasileira tivesse pelo menos um pouquinho da palavra de Deus, não teria mais pobre nem miserável. Já pensou as pessoas que têm posse e riqueza, porque o Brasil é um país totalmente desigual na economia? Se muitos aí tivessem repartindo, ajudando e não procurando usar dos lucros,
então ajudaria os necessitados, as pessoas. Deus honraria os que têm com mais ainda, e aqueles que não tinham vão ter, e haverá amor e não briga, porque quanto mais as pessoas querem, mais vão tirando dos outros. Por isso que vai tendo crime, homicídio, as pessoas partem para o tráfico, para as drogas, porque vai virando cada vez mais ódio e miséria. Mas se não viver a palavra de Deus, é sofrimento. Então o Senhor deixou a sua palavra para sermos prósperos. Então um grande princípio para termos mais de Deus é tornar servo perpétuo. Então é uma declaração sua com Deus. Não é eu que vou te vigiar e te convocar e ficar atrás, porque esse não é o nosso feitio, porque nós vivemos a palavra de Deus. Você pode notar que não ficamos atrás de obreiro, atrás de obreira, fazendo reunião toda semana para cobrar as coisas, para implorar, para pedir. A pessoa já sabe que ele serve a Jesus. Servir a Deus não é servir dentro de uma empresa. Servir ao Senhor é disposição diária, e o Senhor fica esperando. E na hora que a pessoa fala, não, eu quero ser servo perpétuo, então esta pessoa será grandemente honrada em tudo pelo Senhor. Então a oração que vamos ter hoje, nessa primeira etapa, é do jubileu de Deus, porque o jubileu de Deus é a alegria que o Senhor traz para o seu povo. Tem o jubileu do quinquênio, o jubileu anual, são várias prerrogativas da lei que Deus fazia com Israel para prosperar Israel, para ninguém ficar na miséria e na pobreza. Mas muitas vezes eles deixavam de cumprir e então vinha a miséria. Por exemplo, Deus falou que eles tinham que plantar 6 anos e a terra tinha que descansar no 7º. Aí eles ficavam com medo, muitas vezes, algumas gerações, mas no 7º ano, se não plantar, não vai comer. Mas Deus falava, não, mas no 6º, se obedecer, vão multiplicar 3 vezes a colheita, e vocês plantarão só no 8º ano. Deus falava claramente, mas eles começavam a quebrar o jubileu de Deus. E então o que ocorreu? Eles plantavam no 7º ano, a colheita não dava nada, e depois veio miséria. Deus os condenou ao cativeiro na Babilônia, justamente porque não quiseram viver o jubileu de Deus. Então a Bíblia é bem clara, e muitas vezes a igreja tem que viver o jubileu de Deus e não está vivendo, e por isso muitos estão sofrendo, padecendo, desenganados, na miséria, porque não estão vivendo a palavra do Senhor. Então esta primeira etapa de hoje, o ano que nós lemos aqui da remissão, é isto, é algo simples. Você já serve ao Senhor, então você tem que estar consciente. Você já se declarou servo perpétuo? Você pode ver quantas pessoas batizam, viram obreiros, evangelistas, diáconos, servem a Deus, quantos já tiveram para ministrar o louvor, quantos já ajudaram na rádio, quantos já se declararam servos do Senhor. Mas nem todos se declararam servos perpétuos, ou seja, muitos só queriam as bênçãos para beneficiar a si mesmo. Deus abençoou, porque a pessoa crê, pediu, mas quando a pessoa só quer as bênçãos, vai limitar a sua vida. Mas na hora que ele declara, eu quero ser perpétuo ao meu Senhor, aí então haverá vitória maior ainda, ou eterna. Então esta é uma visão como Deus opera mais ainda sobre o seu povo. Então nós vamos orar hoje, como já falamos, nesse sentido. Se você quer tornar perpétuo do Deus vivo, você vai falar, Senhor, eu amo meu Senhor, e a minha disposição é diária, momento a momento ao meu Deus. Senhor, esta é a minha declaração, e tu pode ter certeza disso. Agora o Senhor vai sondar o seu coração. Você está querendo mesmo ser perpétuo? Ou você só quer Deus para resolver o casamento, ou sair da miséria, sair da dívida, respirar um pouco para ver se vive a vida assim com algumas regalias? Ou você quer falar, não, a minha vida é momento a momento cumprir o que Deus pede. Então é a disposição de fé. Então aí você receberá o sinal da sovela, com toda certeza, que é um ato espiritual. E um cristão que tem esse princípio, ele será totalmente honrado, ele será uma pessoa protegida, nada faltará com certeza. Amém? Então que você tenha entendido esta primeira ministração, e as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos orar, igreja, vamos ficar de pé, e você vai orar conosco.
Senhor, eu quero seguir esta ministração, eu quero viver o jubileu de Deus na minha vida, e eu quero mesmo que tudo mude em mim, haja vitória que eu jamais vi. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada e anunciada nesta primeira etapa, Senhor, do jubileu de Deus. Senhor, a Tua palavra declara sobre o ano da restituição. Meu Jesus, muitos têm lhe aceitado como Senhor e Salvador, porque o Teu prazer é salvar e libertar. Tu não veio para condenar ninguém e não quer ver ninguém sofrendo e padecendo. Tu chamas pessoas para te servir, Senhor, e Tu fica a esperar que todos venham lhe servir, mas torne servos perpétuos, porque para tornar servo perpétuo é uma declaração individual daqueles que te servem. Tu não vai obrigar ninguém, porque no Velho Testamento a própria lei de Deus declarava que o Senhor poderia dar forro àquele que servia nos primeiros 6 anos. Ele tinha o direito de ter herança, de riqueza, de recomeçar novamente uma vida para caminhar sozinho e prosperar. Mas tinha também a opção: se o servo declarasse que amava o seu Senhor, ele teria que ter o sinal na orelha, um furo com a sovela, para tornar servo perpétuo. Meu Senhor, e este então tornaria participante da herança do seu Senhor, mas somente o seu Senhor que aceitaria essa declaração, porque tinha que comprovar que realmente o servo o amava para receber aquele sinal e a herança do seu Senhor. Meu Deus amado, que todos venham ter uma visão clara da Tua palavra, que todos possam tornar servos perpétuos do Deus vivo, para receber, ó meu Deus, o jubileu de Deus, para receber o ano da remissão. Meu Jesus amado, o ano da remissão é o ano que ocorre num cristão, dele ser mais e mais honrado com bênçãos que ele jamais pensou nem imaginou. Quantos, ó Pai, têm trabalhado, esforçado, te servido, mas não têm alcançado bênçãos ainda maiores, porque falta ainda uma declaração de servos perpétuos do Deus eterno. Meu Senhor amado, venha assim operar grandemente nesta reunião. Meu Deus, opere sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Pai, para que todos possam ter vitórias transbordante na vida amorosa, na vida familiar, na vida profissional e espiritual, porque um servo perpétuo do Senhor terá regalias que jamais imaginava. Meu Senhor, cumpra isso sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Tu sabes, Senhor, que Ele ama verdadeiramente. Tu conheces o íntimo e o profundo de cada um. Senhor, opere abundantemente, ricamente sobre a Tua igreja, que venhamos tornar sensíveis à voz do Espírito Santo, que venhamos tornar sensíveis à convocação de Deus todo dia. Meu Senhor, aprove a Tua igreja, ao Teu povo. Faça, Senhor, tão grande avivamento sobre esta obra, sobre esta igreja. Aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja. Faça, Senhor, avivamento, e que todos venham participar do jubileu de Deus. Opere abundantemente, milagrosamente, ricamente, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.